República Populista, de 1945 a 1964. Característica: populismo, avanço da industrialização, aumento da migração Nordeste-Sudeste, Constituição de 1946, a democracia e a eleição são diretas e presença de pluripartidarismo, diversos partidos políticos, criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criação da Petrobras, posteriormente suicídio de Vargas, inauguração de Brasília e declarada ela como capital de Brasil no lugar de Rio de Janeiro. Presidentes durante a República: Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Revolução de 1930. Washington Luiz se recusa a candidatar, então entra em seu lugar o mineiro Júlio Prestes. Os mineiros ficaram com raiva e se unem aos paulistas e gaúchos, indicando assim Getúlio Vargas, porém este foi derrotado. Após a morte de João Pessoa, vice de Getúlio, Vargas aceita a revolta e assume a presidência. Seu governo vai de 1930 até quando ele foi deposto em 1945 e posteriormente o seu suicídio. De 1930 a 1945 há uma centralização do poder, aproximando assim das massas. Surge o Estado Novo. Em 1945, ele é forçado a renunciar pelo ultimato dos militares, surgindo a Constituição de 1945, que tinha como função centralização do poder, política trabalhista, propaganda política e capacidade de negociação política, e o seu governo estava associado ao populismo. O governo de Vargas é dividido em 3 momentos: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. No governo provisório, ele deveria rapidamente fazer uma Assembleia Constituinte, porém ele demorou, e isso causou a sua centralização no poder, causando assim a Revolução de 1932, porém ele só obteve vitória na Constituinte de 1934. Fraude feminina: a mulher luta pelo voto. Ele se reelegeu de forma direta, começou a trabalhar na crise de 1929, compra e queima de café, cria o Ministério de Trabalho e age diretamente na atuação do sindicato. No governo constitucional, ele não pode se eleger. O seu governo divide-se em 2 partidos políticos: a Ação Integralista Brasileira, liderada por Primo Salgado, e a Aliança Libertadora Nacional, liderada por Luiz Carlos Prestes, conhecido como intentona comunista. No Estado Novo, ele reforça seu poder, reduz liberdades civis e implanta censura. Durou 8 anos, faz propaganda política e aproxima-se da massa. Não há aprovação dos legislativos. O Congresso e Assembleias Estaduais e câmaras municipais foram fechadas. Quem fazia a censura era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Criou-se o salário mínimo, a consolidação das leis do trabalho e a participação brasileira na guerra. Ocorreu o desgaste. Assim ocorreu a eleição em 1945 e ele foi deposto pelos militares. Surge assim a ditadura militar com Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho e Carlos Luz. Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Ranieri Basile, João Goulart. Em 1965 não houve eleição. Partidos políticos pós-Getúlio Vargas: União Democrática Nacional, partido de orientação conservadora que tinha uma visão extremamente moralista da política, antivarguista e anticomunista. Tentaram tomar o poder a partir de medidas golpistas que iam contra a legalidade constitucional, principalmente liderado por Carlos Lacerda. Então, esse era contra Vargas. Partido Social Democrático surgiu do Estado Novo, tinha uma facilidade com votos e elegeu seus candidatos, liderado por Juscelino Kubitschek. Partido Trabalhista Brasileiro, ele tinha uma política de aproximação com as massas, sobretudo com os trabalhadores urbanos. Política para implantar medidas defendidas pela esquerda, liderado por Getúlio Vargas e João Goulart. Constituição de 1946. Durante o governo de Dutra foi elaborada esta Constituição, de caráter democrático, reafirmou as liberdades da Constituição de 1934. Concedeu liberdade de associação com fins permitidos pelas leis do país. Estabeleceu a liberdade de manifestação de pensamento.
A censura só poderia ocorrer em obstáculos voltados para a diversão pública. Manteve as conquistas sociais na década de 30, mas repôs a exigência de democracia e do exercício dos direitos políticos como condições incontornáveis para a vida política brasileira. A nova Constituição brasileira reforçou os valores da democracia e consolidou a instalação desse sistema pela primeira vez no Brasil, sendo essencial a democracia no Brasil. Restabelecimento das eleições diretas para presidente, governador e prefeito. Foram mantidas eleições diretas para senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Garantiu, assim, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Pontos negativos. O voto não era liberado para todos. Analfabetos eram excluídos. Em 1946, havia limitações das demandas populares em crescimento na época. A reforma agrária ficou inviabilizada porque o documento definia sua realização apenas por meio de indenização em dinheiro. Essa questão foi um dos grandes problemas e agravou a crise do governo de João Goulart. Outros problemas por Lilia Schwartz e Heloísa Stalin. Reconhecia o direito de greve, porém dependia de uma lei futura para sua regulamentação. Não importava os trabalhadores rurais aos direitos trabalhistas ou urbanos. Permitia a intervenção militar da política brasileira. Esta Constituição esteve em vigência até 1964. A princípio, a Constituição de 46 dava liberdade para o funcionamento dos sindicatos, porém ela mantinha controle sobre ele. No governo de Eurico Dutra, uma lei que ampliava a repressão do Estado sobre os sindicatos foi criada. A Carta ampliou o direito da população, reconhecendo o direito de educação para todos e garantindo também acesso ao voto, embora isso fosse limitado. O sistema político era representativo, tanto na União, estados e municípios. O presidente podia governar por 5 anos, mas não tinha direito de reeleger, e ele devia ter maioria dos votos em um único turno. Também, o governador não podia reeleger. O legislativo, ele tinha o direito de reeleição. Deputados, eles tinham mandato durante 4 anos, e senadores durante 8 anos. Surge na Constituição o voto secreto. Quem foi Eurico Gaspar Dutra? Ele foi o 16º presidente do Brasil, militar, e nasceu na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Ele foi eleito presidente em 1945 pelo Partido Social Democrático e coligado com o Partido Trabalhista Brasileiro. Seu vice-presidente foi Nereu Ramos. Seu mandato como presidente da República teve um início em 1946, finalizando em 1951. Criou a Escola Superior da Guerra, voltada para militares. Criação de incentivos que favoreceu a instalação no Brasil de grandes empresas estrangeiras. Criou o Plano Saúde, focado na saúde, alimentação, transporte e energia, porém não houve investimentos. Construção da rodovia de São Paulo a Rio de Janeiro e da Bahia até o Rio de Janeiro. Ele visitou os Estados Unidos em 1950, onde tratou de questões políticas e econômicas. Corridas principais: rompimento das relações com a União Soviética, alinhamento com os Estados Unidos da América, fechamento do Partido Comunista Brasileiro e cassação dos mandatos dos parlamentares desse partido, fechamento de sindicatos e prisão de sindicalistas que faziam oposição ao governo. A relação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Durante seu governo foi criado o Estatuto de Petróleo, voltado para a criação de refinarias e aquisição de navios petroleiros. Em abril de 1946, seu governo proibiu jogos de azar em território nacional. A Constituição de 1946 delimitava limites bem definidos de cada um dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O documento garantia autonomia política para os estados e concedia importantes direitos individuais, como a liberdade de imprensa e de opinião. Suicídio de Getúlio Vargas. Ele
deu um tiro no peito na madrugada de 24 de agosto, após ser informado de altos comandos militares que exigiam seu licenciamento por causa da crise política, que foi um pouco aprofundada com a morte do major da aeronáutica Rubens Vaz, que teve participação da guarda de Getúlio. Isso causou uma grande comoção. Escolas não abriram, o comércio fecharam e as fábricas também.